Olá, muito bom dia. Tá no ar mais um Sinta-se Bem. Aqui na sua tela da TVU e também da Urban TV, a gente começa o programa com uma matéria super especial sobre amor e paixão. Olha só, em clima de Valentine's Day. E mais, a gente vai falar sobre longevidade. Vamos te ajudar a ter uma vida mais longa e muito mais ativa. E adivinha quem vem no programa de hoje? Minha super parceira, te ensinar uma receita mais que especial. Tenho certeza que tu já sabe, mas eu não vou te dizer. Fica aí pra você conferir. E para fechar com chave de ouro, a doutora Saloneme da Silva esclarece todas as dúvidas a respeito de direito de família. Tá no ar mais um Sinta-se Bem. Seja bem-vindo e... Fica com a gente, tia, não sai daí. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. No próximo dia 14 de fevereiro, a gente comemora o dia de São Valentim, que é dia dos namorados em vários países do mundo. Por esse motivo, a gente convidou Sônia Sebenello, a psicóloga, para falar aqui no Sinta-se Bem sobre amor e paixão. Sexta-feira que vem é dia 14 de fevereiro, conhecido mundialmente como Valentine's Day. Para falar hoje aqui no Sinta-se Bem a respeito de amor e paixão, que tem tudo a ver com o Dia dos Namorados, eu tô aqui com a psicóloga Sônia Sebenello. O amor está no ar, love's in the air, né? A gente sabe que não é no Brasil a comemoração, mas o brasileiro já está aderindo um pouco, porque aqui tudo é motivo de festa, coisa boa, né? Mas enfim, há muita confusão, né, Sônia, em relação a amor e paixão. As pessoas confundem muito esses dois sentimentos. Queria que tu explicasse pra gente um pouco o que é o amor, primeiramente, e o que é a paixão. Eu vou inverter. Ou eu a vou paixão falar e o amor. primeiro na paixão e depois vou falar no amor. Por quê? Porque a paixão, ela é um tumulto, né? É um momento, vamos dizer, em que tu projetas o indivíduo na pessoa, que tu inconscientemente escolhes, com todas as energias, vamos dizer, da libido, né, de vida, do eros, que tu queres projetar naquela pessoa. E aí tu projeta muitas qualidades, geralmente, muitos atributos, muitos interesses. Projeta o príncipe no cavalo branco, literalmente, encantado. ou a princesa, sei lá, Exatamente. na torre. Eu falei em príncipe da posição de mulher, mas é a princesa ou o príncipe. Então, por muito tempo, e ele está relacionado muito com eros, com a sexualidade, né, a paixão, todos esses elementos, eles ficam efervescentes e absorvem as pessoas. Então, é algo que tu não consegue viver sem aquela energia, né, um do outro. Então, isso, se fosse permanente, é de exaurir a pessoa. Não há condição de sobreviver com um sentimento desse permanentemente. Não quer dizer que não seja bom. Adrenalina mil. Mas a tendência, e eu não sei necessariamente te dizer se muitas pessoas conseguem, até te diria que poucas pessoas conseguem transformar essa paixão num amor. Porque o amor... Tem um prazo esse amor de validade, digamos? Não sei te dizer em números, mas geralmente é efêmero, né? Efêmero por quê? Porque é uma idealização projetada um no outro. E a idealização, a tendência é no convívio começar a perceber a não concretização daquela idealização, daquelas características, né? E a frustração. A pessoa pensa que a pessoa enganou, mas ela é que não quis enxergar. Ela própria, né? Ou ela não enxergar, ela enxergou uma fantasia, né? Ela projetou uma fantasia. E a tendência disso é que as frustrações comecem a ocorrer. Por quê? Porque o amor, ele implica
nesse nível de paixão inicial que pode ser perpetuado. Não digo perpetuado porque acho que já fica meio pétreo, né? Mas assim, pode ser dado continuidade a ele, desde que haja um amadurecimento das pessoas que estão nessa interação. E a primeira delas é poder tolerar a diferença do outro em relação a si próprio e não ao enquadre que a pessoa fez. E ao quadro que ela pintou, a fantasia que ela formulou, né? E poder ver essa pessoa como uma pessoa normal, com defeitos, com qualidades, e conseguir suportar isso, né? Conseguir, de uma forma relacionada com o amadurecimento, entender, eu até nem diria suportar, porque suportar parece um peso, fardo, poder lidar com isso, né? Porque isso faz parte das interações da vida, quaisquer delas, isso principalmente que tu falaste as amorosas. é muito interessante, porque eu percebo, e não sei se é uma crença minha ou não, que a gente vive numa sociedade efêmera, né? Uma sociedade onde não é permitido não ser perfeito. Né? A gente precisa ser o número 1, a gente precisa ser o mais bonito nas redes sociais, as pessoas mais bem-sucedidas, os relacionamentos precisam ser perfeitos. A perfeição gera uma ansiedade e gera muitas vezes uma falta de tolerância, paciência no relacionamento. Não deu certo, era bom, mas agora já não está mais legal. É o narcisismo, né, projetado. Quer dizer, assim, eu projeto na pessoa com a qual eu me relaciono a idealização. Tem que ser perfeito. E para me satisfazer tem que ser perfeito, né? E isso, evidentemente, cai no confronto com a realidade, né? E as pessoas, então, tendem a se frustrar rapidamente. Por quê? Porque tudo é efêmero, tudo é líquido. Tudo escorre, né? Entre os dedos como se fosse líquido, então não tem consistência. A consistência estaria na fantasia e a realidade, a vida em comum, o conjunto das pessoas em um espaço compassado de vida, ele implica em várias outras qualidades, vários outros valores que são necessários para poderem ser nutrientes, né? E capazes de fazer com que duas pessoas consigam ultrapassar as dificuldades e essas fantasias e essas exigências, muitas exigências. A paixão, ela tem uma exigência encoberta pela idealização. A idealização parece que cobre aquilo tudo, no que qualquer sinal evidencia que não é como a pessoa projetou e como ela fantasiou, a decepção é muito grande. Daí a tendência é anular completamente, não serve mais. Quando muitas vezes poderia haver um investimento para se transformar numa relação de amor e duradoura. Mas isso é maturidade, é aprendizagem, é exercício, é algo com o qual tu podes passar a conviver desde que tu te proponhas a isso. Não vem do acaso. O amor vem, é a liga. Amor é construção, para a gente encerrar aqui. Amor eu preciso querer estar junto, eu preciso saber das diferenças, eu quero construir um relacionamento. Claro, seria mais ou menos isso? O exercício do relacionamento, mas tem que haver o amor. O amor é algo quase inexplicável, que é literalmente o gostar da pessoa, né? Algo que liga, que nos... Afinidade é uma paixão, né? E depois ela tem que poder se transformar, mas muito poucas pessoas sabem isso, que a paixão pode se transformar no amor. Tem pessoas viciadas em paixão. Quando termina uma paixão, a tendência é procurar outra, porque quer viver aquele êxtase, aquele sentimento de exaltação, que é uma exaltação, né, dos sentidos, né? A pessoa quer viver permanentemente, então ela vai trocando, ela não consegue compreender ou perceber ou, vamos dizer, imaginar que uma dessas pessoas, ou a pessoa principal que ela mais se encantou, possa se transformar no seu amor perene. Isso é outra magia, né? Mas aí também precisamos do Dionísio, né? Precisamos do Dionísio. O deus do vinho e da embriaguez e da criatividade, né? A criatividade, a relação a dois, a longo prazo, ela é absolutamente dependente da criatividade.
e da capacidade de surpreender com o outro, porque a pessoa não é um enquadre que nós temos uma fotografia e é isso aí. Se for isso aí, está cancelado. Se não for, se tiver abertura para poder se movimentar e se apresentar como um ser diferente, que cada um de nós somos a cada momento, porque nós temos ciclos de vida e que bom, né, que a gente se modifica. Sim, e aí isso dá a novidade, né, o interesse permanentemente mantido. Agora sim, para encerrar, porque senão eu vou. Esse papo é muito bom. Amor é admiração. Eu preciso também admirar o outro para que esse relacionamento se perpetue. Eu preciso olhar para o meu parceiro, para minha parceira e nossa, como eu gosto nisso nele. Claro, pode ter alguns elementos que eu não gosto, alguma forma da pessoa agir ou pensar, mas eu preciso admirar. Precisa admirar, precisa se encantar, né? E precisa renovar esse encantamento. É muito interessante, na minha experiência como terapeuta, tenho visto pessoas, que não são muitas, né, que conseguem ter uma relação duradoura, e uma das questões que elas colocam, principalmente eu estou na minha mente com uma pessoa, que toda vez que se encontra com o seu parceiro, ela se encanta com ele ao vê-lo, né? E vice-versa, eles se dizem isto um para o outro. Então isso é algo que é um encantamento que se perpetua e que não tem idade, né? Que ele pode acompanhar a vida a dois por longo tempo. Isso é uma matriz de eros, de vida, né? E de encantamento e de criatividade, que é o que a gente tem que... é arte, né? Isso é como os gregos, né? Expressavam os sentimentos e as possibilidades de mudança de posições e de interpretação através da arte, né? Adorei, senhora. Obrigada pelos esclarecimentos. Love's in the air, então, que todos encontrem aí, que consigam passar, transmutar, né, essa paixão para que os relacionamentos se perpetuem cada vez mais. Eu acho que é interessante as pessoas, quando estão apaixonadas, pensarem a longo prazo. Isso aí, obrigada pelos esclarecimentos. Posso manter o leite na minha dieta? Sim, desde que a pessoa não tenha problemas com intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, sim, ele pode manter o leite na sua dieta. É interessante o leite, que ele é uma ótima fonte de cálcio, existem proteínas também nesse alimento. É um alimento rico em vitamina A e vitamina D. E é interessante apenas que pessoas que tenham problemas com a lactose façam um exame, procurem um profissional para fazer o diagnóstico correto dessa intolerância, se realmente existe essa intolerância, em que grau existe essa intolerância. E caso tenha vontade de consumir esse leite, é interessante que se consuma leite sem a lactose, ou então que consuma a enzima lactase, a enzima que vai fazer esse trabalho, né, de digerir o leite que a pessoa não consegue. Já pensou em como tu vai estar daqui a 10, 20, 30 anos? A gerontóloga Daniela Stein fala sobre longevidade ativa. Envelhecer é uma dádiva, é um presente. Será que esse assunto passa pela tua cabeça? Será que tu estás te preparando para esse futuro que muitas vezes já começou? É complicado esse tema, né? Muitas vezes a gente já está aí chegando nessa terceira idade, eu não sei se eu posso falar bem assim, mas não se sente realmente envelhecendo.
envelhecer é complexo, né, Dani? E como? Eu tô aqui com a Daniela Stein, que é cuidadora, gerontóloga, enfim, vive esse assunto 24 horas por dia, né, Dani? E é uma questão complicada esse limiar entre a juventude e o envelhecimento. Na verdade, se a gente for pensar, a gente envelhece no momento que a gente nasce. Na realidade, é muito, muito legal estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente pode pensar que existem várias formas de envelhecer, mas o principal, do ponto de vista da saúde, a gente realmente envelhece desde que nasce. E biologicamente, a partir dos 25 anos, é considerado, né, uma pessoa que está num processo já de envelhecimento biológico. Mas se a gente for pensar o envelhecimento como um processo que tem tantas dimensões que vão além do fato físico, das questões fisiológicas, biológicas, é de uma riqueza, é de uma celebração, porque a gente nunca viveu tanto. Se a gente vai viver mais, que a gente aproveite isso e aprenda com isso, já que o Brasil está no plano nacional, está no plano internacional e precisa entrar nessa discussão, nessa conversa, nesse debate, para que a gente ache alternativas viáveis para que as pessoas possam envelhecer dentro das suas realidades, mas também com suportes para terem uma velhice, no mínimo, digna, né? Ou, ao contrário, mais do que digna, adequada e viável. E está mudando realmente, Dani, porque a gente está se tornando um país de idosos. A natalidade diminui a cada ano que passa, as pessoas têm menos filhos e a gente está se encaminhando para um país e um planeta, né? Não só um país, mas enfim, de pessoas cada vez mais, com mais idade, vivendo cada vez mais. Nós estamos preparados para isso, em questão de pensar em prevenção, de acolher esses idosos, enfim. Como tu bem disse, eu sou uma apaixonada por esse tema. A gente, quando fala do envelhecer, a gente tem que entender que está inserido dentro de um contexto de cenários. Nós aqui começamos a falar sobre isso há muito pouco tempo, apesar de terem gerontólogos, geriatras, pessoas que trabalham com isso há muitos anos, mais de 30 anos. Porém, para a gente entender um pouco melhor, né, como é que é esse processo, o Brasil hoje, em 2030, a partir de 2030, nós vamos nos tornar o 6º maior país mais velho do mundo. Nós aqui no Rio Grande do Sul já somos se não o primeiro, hoje o primeiro estado com o maior número de idosos do Brasil. Quer dizer, nós temos uma população já prateada, né, em relação às suas questões, não só, como eu falei, biológicas, mas também sociais. Então a gente pode dizer, sim, que é um desafio, um problema social, porque como nós vamos entender esse processo e a gente vai trazer isso para a realidade das pessoas, para que elas possam melhorar essa prevenção em relação a essa vida prolongada, em qualidade de vida com quantidade de anos vividos. Porque para que viver mais se a gente não tiver qualidade de vida? Exatamente. E a hora de pensar é agora, porque como todo bom brasileiro, a gente acaba deixando tudo para depois, procrastina. Eu não vou pensar nisso agora, eu tenho muito tempo para pensar, mas muitas vezes tem pouca energia e saúde para produzir, ser produtivo, correr atrás. O que tu tem a dizer para quem está nos assistindo? O que pode se fazer para chegar, não sei se é a terceira idade, ou esse termo também já está a melhor idade, sim, ou enfim, um amadurecimento, para eu conseguir viver melhor, mais tempo, com mais longevidade, mas com muita qualidade também. Bom, a gente pode pensar, o Brasil é um país de muita disparidade em todas as áreas que a gente vive. Mas se a gente for pensar baseado no que tu está trazendo, a gente hoje tem vários desenvolvimentos até chegar a ser um velho ser. Então, se eu começo a me planejar nos países desenvolvidos, eles, né, tiveram tempo para se planejar. 100, 80, 150 anos, como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Japão, Finlândia. Enfim, nós não. Nós invertemos a pirâmide. Nós começamos a pensar o envelhecimento e o velho ser já com pessoas, cronologicamente já nessa fase da vida, e com menor fecundidade, ou seja, menos crianças vão nascer, mais velhos vamos ser, né? E, portanto, o momento é agora, super bem colocado, a gente precisa realmente tomar isso para si. E nada mais produtivo e saudável e menos procrastinante, como tu falasse agora, é a gente primeiro assim, bom, onde eu estou, né? Quem sou eu? E que tipo de velho e de envelhecimento eu quero ser?
Então não é lá na frente, começa agora. Então, terceira idade, melhor idade, são termos que cada vez mais vão ser menos usados, porque a gente vai ter a quarta idade. A gente tem hoje centenários. E o que a gente menos vê, pesquisas, inclusive aqui do Sul, demonstram que a menor assistência com centenários é devido à falta de assistência. Então, quando a gente pensa assim, qual é o cuidado que nós estamos tendo desde cedo para tornar o nosso desenvolvimento e chegar a um envelhecimento a partir dos 60, que é a idade do adulto idoso, ou antes mesmo, para poder viver bem. E não quando tiver essa idade cronológica, numérica, pensar como mudar isso. Isso é meu lema de vida, pequenas atitudes, grandes resultados. É possível? É. Como? Prevenção. De que maneira? Não é só nós não estamos só falando sobre a saúde física, que é fundamental. Né? Um dos preditivos da saúde, tanto com o adulto como o adulto idoso, mas principalmente com esse adulto idoso, é a gente trabalhar o critério da independência, da funcionalidade, que as pessoas não percam as suas capacidades motoras, escovar um dente, pentear um cabelo. Ser menos dependente dos demais. Não ficar dependente. Quero ter filhos porque quero que alguém me cuide na minha... A gente nunca sabe, né? Porque não é para isso. Os filhos não ficam pela insuficiência familiar, pela realidade. Então, ter funcionalidade, capacidades motoras, hábitos diários, permanentes, constantes, dono do seu corpo. Física. Sim. Entra a atividade física, mas mais entra o envelhecimento ativo, que é uma combinação de dimensões ligadas à segurança, educação continuada, acesso a saneamento básico, exercício, atividade física, alimentação, falei 6, tem mais um que agora, inclusão social, a importância das pessoas estarem juntas, da gente poder se abraçar, da gente poder dialogar com o outro, né? De estar num ambiente em que tu tenha o outro. Se sentir útil. Se sentir parte, se sentir útil, ocupado. Isso é extremamente importante. Isso eu gostaria de tocar contigo porque, infelizmente, e graças a Deus, espero que esteja mudando essa nossa cultura aqui do Ocidente, mas muitas vezes se vê esse idoso como um fardo. Né? Ele está me atrapalhando, eu já não tenho tempo para cuidar, minha vida é ativa, diferente do que se vê no Oriente, né? Que o idoso, enfim, a pessoa quanto mais velha, mais sabedoria ela tem para passar para quem vem depois dela, enfim, para sua família. Essa mentalidade vem mudando com o tempo, Dani? Ou ainda se vê muitas vezes aquele idoso como um fardo, eu não tenho tempo, eu não vou deixar ele fazer porque ele atrapalha? Eu acho que é um mosaico, né? A gente chegar a pensar nesse adulto idoso que é um fardo, a gente tem que voltar, né, e imaginar que por ser tão novo no Brasil esse assunto, o brasileiro, a gente está vendo, felizmente tem coisas muito boas, mas infelizmente o brasileiro é preconceituoso. Né? Ele é preconceituoso consigo, ele investe em coisas muito pesadas, nada contra, mas uma saúde às vezes externa e esquece de coisas que são internas. Tu vê pessoas com acesso a parte econômica, tem acesso, tem condições econômicas, mas não fazem nada para ter um check-up e para ter um envelhecimento saudável. Então, nós não temos assim o entendimento do ponto de vista geral no país mesmo. Pouquíssimas pessoas investem na saúde. Né? A própria saúde, pelo nosso tipo de governo, investe pouco. O PIB na saúde é muito pequeno, não chega nem a 5%. Né? Então, assim, quiçá as pessoas saberem disso. Então, o autocuidado, a premissa do autocuidado é assim, bom, quem sou eu? Como é que eu estou? Né? O que eu posso fazer por mim? E o que eu posso fazer para evitar uma doença, muitas vezes? Pois então, primeiro, né, são coisas básicas que todo mundo ouve, todo mundo já sabe, mas quantos fazem? Por exemplo, a gente sabe dessa realidade que é o nosso país, mas aquelas pessoas que têm acesso, né, e que podem usufruir, devem passar essa informação para as pessoas que não têm, às vezes, as mesmas condições. De que maneira? Por exemplo, nunca fez um check-up. A gente sabe que para as mulheres o câncer de mama é uma realidade. Se ela não fizer um check-up, certamente ela vai ter alguns tipos de problemas com o decorrer da idade. As demências, existem as que são reversíveis e as irreversíveis. Mesmo com doença, nós vamos ter que olhar para a saúde com outro foco. Inserir a doença na qualidade de vida. Ter saúde com doença e não tratar a doença para ter saúde. É inverter o foco e prestar atenção nas pessoas, em como elas se sentem e tirá-las da invisibilidade. Antes de ficar idoso, antes de ficar um velho ser. A invisibilidade é uma coisa que é uma depreciação do ser humano.
E quando a gente vai ficando mais velho, isso é uma reclamação constante das pessoas a partir de uma certa etapa doenta, né? E nem todo mundo é protagonista e sabe o que fazer. Muitas pessoas não sabem. E tudo que as pessoas querem é assistência, suporte, afeto e abraço. Eu costumo dizer que um café e um bom cafuné todo mundo quer. E todo mundo pode dar. E todo mundo né, pode dar Dani? e receber, né? Então eu acho muito Obrigada. importante. Vamos olhar um pouco mais, né, para os próximos. Sim. Tem pessoas que distribuem carinho e abraços para os idosos, fiquei sabendo disso também. Uma iniciativa bem bacana. Só uma informação que não pode deixar passar, porque faz parte do que eu acredito, da minha filosofia de vida. Muitas pessoas hoje estão nas suas casas ou com algum tipo de problema e estão se sentindo sem muitas alternativas, em relação principalmente com diagnóstico como as demências, as neurodegenerativas que afetam o cérebro, são neurológicas e que vão aos poucos, né, minando a vida da pessoa e leva-se muito tempo para se dar conta, e o tempo é um capital fundamental. Quanto antes você souber, mais tempo para tomar atitude, quanto antes souber em qualquer fase da vida. Portanto, quando tu me perguntasse das dicas, é importante, primeiro, o check-up ele não é uma mera orientação médica, ele tem o seu objetivo. O check-up, ou até mesmo as atividades que a pessoa ocupa ao longo do seu dia, elas são importantes por quê? Porque através desse tipo de informação, fazer check-up, verificar glicose, verificar níveis glicêmicos, verificar colesterol, hipertensão, histórico familiar, quer dizer, tudo isso não é para achar um problema, é para não ter o problema. Então, muitas doenças podem sim ser tratadas e dá para se tratar o familiar com ele entrando na conversa, não tirá-lo, né, da sua identidade, esse adulto que muitas vezes é deixado de lado porque teve um diagnóstico. Não, traz ele, traz a qualidade de vida para ele. Um diagnóstico, ele não pode te reduzir e muito menos te privar da vida e da sociedade, porque o que a gente quer, repito, é estar junto com os outros. Então eu acho que isso é importante, né, e desmistificando a gente consegue muito mais, até porque em 2050, se hoje temos mais de 38 milhões de pessoas com demência no mundo, em 2050 esse número vai ser triplicado. Então nós não podemos ficar zumbis e reféns de uma doença, e sim colocá-la dentro da vida, como algo que faz parte, e não tirar. Tá, verdade. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Adorei. Até a próxima. Tem coisa melhor do que a gente estar sempre cheiroso? E pensa, ainda mais com produtos naturais? Já estão sabendo quem tem a receita do dia hoje na mão aqui no Sinta-se Bem junto comigo, né? Marcinha Unfer vem aí com uma receita de desodorante natural. Vocês estão sentindo? Não, acho que não, né? Ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo que TV vai dar pra sentir o cheirinho, mas o aroma do set já tá sensacional. Primeiro, porque a receita de hoje tem tudo a ver com um cheiro bom. Segundo, porque esta mulher que cá está do meu lado só traz coisa com aromas maravilhosos pro Sinta-se Bem. Marcinha Unfer, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, Cássio. A sua Gratidão. casa, né? A sua casa, como sempre, que Marcinha já é de casa. Agora em Casa Nova? Casa nova, delícia, né? O que tu achou? Achei do nosso sensacional. upgrade agora TV aberta. Nossa, Rede Brasil. Nacional, vamos Rede lá. Nacional, que legal. E vamos juntos, né? Marcinha continua com a Vamos gente juntos. aqui sempre trazendo as melhores receitas, mais criativas, mais gostosas. Hoje, não sei se vai ficar gostoso porque eu não pretendo provar, acho, né? Mas tenho Experimentar, certeza, assim, na experimentar na pele, com certeza. Tenho certeza que vai ficar sensacional. Nossa receita de hoje, Marcinha, é... Um desodorante natural. Livre de alumínio, metais pesados, Cássio, e outros componentes sintéticos que entram na nossa corrente sanguínea através da nossa pele. Então, a gente fazendo os nossos próprios produtos, a gente está livre desta contaminação, a gente está sendo sustentável, menos embalagem, menos logística, nossa, só tem vantagem.
E ainda é um tratamento, porque a gente está usando óleos essenciais 100% naturais. Óleos essenciais, né? Eu ia falar agora, se tu não sabe ainda o que são os nossos óleos essenciais, entra no canal do YouTube do Sinta-se Bem, que tem uma matéria com a Marcinha sobre isso lá. E também, se tu quer saber receita de outros cosméticos, outras dessas receitinhas dela, natural. Mês passado teve uma receita de um tônico facial também natural aqui. A gente vai seguir nessa linha de te passar várias dessas receitinhas que são sensacionais. E agora, mão Como sempre, fáceis de fazer, Cássio, com produtos que a gente encontra com facilidade fácil, Vamos lá. Mas brincadeiras à parte, é sério, tá, gente? Vamos lá. Vamos É fácil entrar deve ser, porque eu tô vendo 4 ingredientes aqui só. Vamos entrar nessa e vamos ter uma vida mais leve, mais saudável, desintoxicados, usar esses antioxidantes naturais. Vamos lá, ingredientes. Ingredientes. Muito fácil, gente. Aqui a gente tem óleo de coco, preferencialmente orgânico. Tudo que a gente puder usar orgânico, gente, muito melhor. Todo mundo já tá sabendo aqui, né? Então, óleo de coco orgânico, bicarbonato de sódio, que vai ajudar na textura, facilmente encontrado em qualquer loja de produto natural, farmácia, etc. Amido de milho, esse sim, gente, vamos procurar orgânico, porque o milho é transgênico e a gente está fugindo de toda essa vibe aí antinatural. Ou, se não encontrar, fécula de batata. Gente, o que foi difícil aqui? Nada, não é mesmo? Umas gotinhas de óleo essencial, eu vou usar lavanda, que dá um perfume maravilhoso. A lavanda acalma o nosso sistema nervoso central, ela é super terapêutica, é maravilhosa para a pele, então a pele das nossas axilas também já vão estar sendo hidratadas, ajuda a tirar manchas. Nossa, vou parar por aqui, porque senão a gente fica muito tempo só com esses benefícios. E o Cássio vai fazer a nossa forma. Vamos lá, Cássio? Bora. Potinho. Pode colocar os ingredientes em pó. É muito simples de fazer e de usar. Ok. Primeiro o amido. Tem Foi o amido, né? Não, o amido agora. Tem as quantidades na fanpage, tudo bem explicadinho, essa tá? receitinha vai estar no YouTube. Agora tu não coloca tudo, Cássio. Se você acabou de ligar a TV e pegou pela metade, tá faltando ingrediente, não sabe como a gente fez até agora, te liga no canal do YouTube do Sinta-se Bem, que a matéria tá lá na íntegra, fica calmo, te inscreve no canal, assiste, compartilha, lá vai estar tudo direitinho. Se gostou, que vai gostar, compartilha aí com a gente. Não coloca todo o óleo, Cássio. Até vou te ajudar, porque tu é exagerado, que eu já sei. Vamos aos pouquinhos aqui. Ainda tá aqui pra levar uma esfrega, vocês estão percebendo, né? Vamos lá. A intimidade é um negócio. Gotinhas de óleo essencial de lavanda. Tem que ficar tipo um creme assim, pastosinho? Uma pastinha. Pasta. Fácil de Tá muito duro depois isso aqui, usar. Muito duro, vamos, mais olhinho. E a gente vai chegar numa textura, uma pastinha que fica firme ali no potinho e é fácil de ser usada. Para usar, preferencialmente vocês têm uma espátulazinha, um palitinho qualquer de madeira, tá? Para não contaminar com as mãos o nosso desodorante. Prontinha a nossa receita, agora vamos experimentar, Cássio. Tu, como sempre, olha, o Cássio fez esse gesto e o cosmético real e que funciona e que a gente deve usar é aquele que a gente pode comer. Sim, exatamente, que a gente pode ingerir, gente. Vai fazer comer agora o desodorante aqui, é isso mesmo, diretor. Não, ninguém me avisou isso aqui que não, hein? Vai processar? Pode parar com isso aí. Não, mas brincadeiras à parte, não tem nenhum ingrediente aí colocado. Não, se por acaso a gente ingerir, não vai acontecer nada. Para bicarbonato a gente usa para algumas receitas do estômago quando a gente tá um pouco mal. Exatamente. Óleo de coco milho, nem se fala. Óleo de coco como quase todo inocente, dia. E uma gotinha, 2 de óleo essencial de lavanda também. Né? Mas não experimentem, a gente está só brincando. Mas realmente o que a gente passa na pele, a gente deve pensar em ingredientes que a gente possa também ingerir. Essa é uma regrinha
Bem legal. E faz sentido, né? Porque a nossa pele, que é o nosso maior órgão, ele absorve tudo assim como se a gente tivesse ingerido, né? Exatamente, vai pra nossa corrente sanguínea. Vamos experimentar, Cássio? O que eu faço? Onde tu quer? Aqui, ó. Põe aqui, ó. Ok, vamos lá. Eu acho que fica mais... Pega a espátula, passa um pouquinho, espalha. Já fiz errado, tá, gente? É uma espátula. Mas Não. dá pra pegar com a espátula, colocar e passar com a mão. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Não vai manchar a roupa, vai secar logo, não tenho essa preocupação. As pessoas pensam, ai, óleo, não tem problema, gente. Aquela sensação de desodorante A mesmo. pele assim, vai absorver. ficar sequinho. E não é um disruptor endócrino, como são os antitranspirantes, hein, gente? Kid Se liga bloqueou aí. dores hormonais, sinta-se bem, entende muito. Porque a doutora Débora Bagues fala muito aqui. Entra no nosso canal do YouTube e confere, que tu vai entender tudo isso que a Marcinha tá falando também. Isso aí. Aprovado. Como Gostou, sempre. Cássio? Adorei. Maravilhoso, Não te esquece, se tu gostou, deixa teu comentário na nossa página, compartilha o vídeo do YouTube, fica sempre aqui no Sinta-se Bem para mais receitas saudáveis com a Marcinha Unfer. E também segue Marcinha nas redes sociais e fica por dentro de todo o conteúdo que ela produz, que é sensacional, vai muito além do que ela mostra aqui no Sinta-se Bem e também dos cursos imperdíveis que ela dá, ó. Te espero lá, @MárciaUnfer. Até Tchau, mais, tchau. gente. Tem dúvidas a respeito do direito de família? A doutora Sala Neme da Silva esclarece tudo sobre o assunto. Nosso Falando Direito de hoje vai abordar o tema divórcio. Como é que se operacionaliza esse divórcio? Nós temos que ver o que nós vamos escolher para nós, e quanto mais minudente for essa escolha, menos querelas nós teremos no futuro. Quando se trata de divórcio, se pode fazer no cartório, se for consensual, com um advogado, e judicial. Quando houver filhos menores ou houver um litígio, aí não pode ser em cartório. Mesmo que tenha um advogado, não pode. Aí tem que ser judicial. E o que nós vamos tratar nesse divórcio judicial? Nós temos que resolver, em primeiro lugar, o mais importante é a guarda dos nossos filhos. Quem será o guardião? Ou será a guarda compartilhada? Então, é importante que vocês se interem o que é a guarda compartilhada, o que é a guarda unilateral. Eu já falei sobre isso numa ocasião. Então, a guarda é muito importante que reze nesse contrato, porque é um contrato. O casamento também tem uma natureza contratual, embora tenha linhas diferentes que se posicionam. Eu entendo assim. Então, esse contrato vai tratar primeiro da guarda dos nossos filhos. Quem? Ambos? Um? Nenhum? Pode não ser nenhum. Pode ser um terceiro, porque nenhum dos dois tenha condições de manter a guarda do filho. Isso é muito importante. Depois da guarda, nós temos que ver também como fica a pensão alimentícia dos nossos filhos. Se aquele genitor que tem a guarda unilateral for fazer um levantamento dos gastos do filho e pedir a pensão alimentícia, ele tem que levar em consideração que os dois têm que participar na mesma proporção. Eu não disse no mesmo valor, eu disse na mesma proporção. Então, eu vou pagar 20% do que eu ganho, o fulano vai pagar 20% do que ele ganha. O percentual é o mesmo. Para cálculo, a gente pode fazer perfeitamente isso. E vocês vão estar contribuindo ambos para a pensão do filho. Se a pensão for, na realidade, se a guarda for compartilhada, a pensão vai ser dividida entre os dois. Um pode pagar o colégio, outro pode pagar o plano de saúde, material escolar com quem vai ficar, ou, nada obsta, que um deles também dê um valor em dinheiro para que o outro possa arcar. Isso é o ideal. Esse negócio de ficar, vamos dividir os gastos. Fulano tem colégio, tem plano de saúde, tem isso, tem aquilo, nós vamos dividir. Aquele dos genitores que fez o gasto para o filho diretamente, levou rapidamente no médico que precisava, pagou o plano de saúde do mês, vai muitas vezes ficar constrangido. Eu não poderia ligar para o ex-cônjuge e dizer: preciso que tu mande metade disso. O outro vai pedir nota, se quiser complicar, complica. Isso não é o ideal, é ruim para o casal e ruim para os filhos. O ideal, então, é que dividam. Tu
pagas o colégio, eu pago o plano de saúde, tu pagas o material escolar, eu pago 3 atividades extracurriculares, eu vou pagar o inglês porque eu faço questão que ele aprenda inglês. Então, se nós tivermos boa vontade, não vai haver litígio. O problema é a ausência da boa vontade. É a preocupação que tem um dos ex-cônjuges de botar dinheiro na mão do outro e o do outro aproveitar para o próprio sustento. Isso é um absurdo. Até porque aquele que saiu de casa, e na maioria das vezes é o varão, ele sabe que quando ele mantinha a casa, quando ele estava dentro de casa, ele gastava com a família muito mais do que os possíveis 20% que ele vai pagar para um filho. Então, nós já vimos a pensão, nós já vimos a guarda, o nome. Se um dos dois usava o nome do parceiro, é a hora de poder optar por tirar. Se não quiser tirar, não vai fazê-lo por 3 motivos. Por quê? O nome vai ficar diferente do nome do filho, porque se profissionalizou com aquele nome do companheiro, ou ele com o nome dela, e por último, por impossibilidade de voltar ao número de solteira. Vocês pensam que isso é raro? Não é. Quantas pessoas se separam aos 60, aos 70 anos e passaram a maior parte da vida usando o patronímico do marido? Então, essa pessoa vai ter dificuldade, ela vai perder a essência, a personalidade dela, e aí ela requer a manutenção do nome, o que pode acontecer perfeitamente. Então, vejam, guarda, pensão, partilha de bens, eu sugiro que seja feita na hora do divórcio. Não deixem para depois. Vai haver desentendimentos. Na semana passada eu falei com vocês, até no caso de morte de uma pessoa que não fez a partilha no primeiro casamento, casou no segundo por separação de bens e este é herdeiro dele. Então isso vai ocasionar um problema patrimonial. Então nós já vimos guarda, nome, partilha e prazo. Nós precisamos obedecer algum prazo para fazer o divórcio? Não. Antigamente havia necessidade de prazo entre o casamento e o divórcio propriamente dito. Hoje não. Se nós convolarmos núpcias hoje e chegarmos à conclusão de que esse casamento não é o ideal e que deveria ser o nosso parceiro ou a nossa parceira, nós vamos romper ali o casamento, fazendo a partilha de bens, determinando tudo aquilo que se quer mais minudentemente possível. Se alguém disser para vocês, não precisa tanto detalhe, não. Quanto mais detalhe na guarda, na visitação, na pensão, quanto mais detalhada, quanto mais minudente, menos ocasião de erro vai haver e menos vocês vão ter que voltar para os advogados. Essa é a verdade. Espero que vocês tenham aproveitado e que brevemente nos encontremos novamente. Até lá! Quanto mais a gente aprende sobre direito de família aqui no Sinta-se Bem, mais a gente quer saber. É muito conhecimento dessa doutora Sala, né? Um beijão, a gente te adora e te adora ter aqui no nosso programa também. Eu já tô meio metida quem sabe direito, né? Jornalista sabe, tu já sabe que sabe não sabe muito, nada, né? Há muito mas tempo. Se mete a sabe tudo. Sabe um pouco de tudo. Antes de encerrar o programa de hoje, lembrando para nos seguir nas nossas redes sociais. Segue, pelo amor de Deus, a Gringa no Instagram. Preciso ter mais seguidores. Vamos lá, passando os GCs aqui. Segue a Gringa no Instagram, segue o Cássio aqui também. Conversa com a gente lá que a gente tá te esperando. Dicas, sugestões e todo o resto. Nos elogios, ama, dá likes, compartilha os stories. A gente vai estar lá pronto para te escutar. E mais importante, acompanha também o Sinta-se Bem nas redes sociais. Tanto Instagram quanto Facebook. Principalmente te inscreve no nosso canal do YouTube para estar sempre inteirado quando as nossas matérias saem lá. Tu vai ser o primeiro a ver. Programa inédito todos os domingos, às 10 horas aqui na TVU, mas ele tem as reprises ao longo da semana e segue também nas nossas redes sociais. E na Urban TV, segunda-feira, 8h30 da noite, pro Brasil inteiro, conseguimos assistir. É isso aí, que gente metida, a gente é tão bem. Quem pode, né, meu amor? Super beijo, fica com Deus. Até mais.